A história da igreja primitiva não pode ser compreendida sem se voltar para um dos períodos mais dramáticos e formativos de sua existência. O tempo da perseguição cristã no contexto do Império Romano. Após a expansão inicial do Evangelho, o cristianismo deixou de ser um movimento marginal dentro do judaísmo e começou a se afirmar como uma fé universal, atravessando fronteiras culturais, sociais e políticas. Essa expansão trouxe à tona conflitos inevitáveis com o império mais poderoso do mundo antigo, cujas estruturas políticas e sociais moldavam a vida de todos os cidadãos. Roma, em sua complexidade, não reagia ao cristianismo apenas como uma religião dissidente, mas como uma ameaça à ordem pública e à coesão de um império que fundamentava seu poder na lealdade ao panteão de deuses e, sobretudo, ao imperador. Nos primeiros séculos, o cristianismo era percebido como um culto estrangeiro, inicialmente protegido pelo fato de ter surgido dentro do judaísmo. Porém, à medida que os cristãos se distanciavam de suas raízes judaicas, essa proteção legal desapareceu, e eles passaram a ser vistos como dissidentes. O conflito não era simplesmente entre Roma e os cristãos. Ele envolvia uma complexa rede de relações entre judeus, cristãos e o restante do mundo romano. Os cristãos eram acusados de subverter a ordem social, recusar os rituais cívicos e questionar a autoridade do imperador, o que provocava desconfiança e hostilidade. Essa tensão se intensificou durante os períodos de crise do século II, início do século III, quando o crescimento da igreja tornou-se visível e ameaçador. Um ponto central da perseguição estava nos motivos religiosos. A demanda exclusiva do cristianismo, o reconhecimento de Cristo como o único Senhor, menos colidia frontalmente com a expectativa romana de veneração ao imperador e ao panteão de deuses. A pergunta central, repetida nos escritos de autores como W.H. Código Frente, resume bem essa tensão: Senhor César ou Senhor Cristo? Para os romanos, a recusa em participar do culto imperial não era apenas uma escolha espiritual, mas um ato político de deslealdade. Além da questão religiosa, a perseguição também foi moldada por fatores sociais e culturais. O cristianismo representava uma ruptura com costumes estabelecidos, promovendo um ideal de vida que muitas vezes contrariava os valores romanos de participação cívica e hierarquia social. O ideal do mártir cristão, que se entregava à morte por sua fé, se desenvolveu justamente nesse contexto de conflito. No Ocidente, figuras como Tertuliano e outros escritores africanos mantiveram o espírito macabeu da resistência radical, valorizando o martírio como expressão máxima da fidelidade a Cristo. No Oriente, ao mesmo tempo, emergiu uma abordagem mais ascética e espiritualizada, que equilibrava a devoção com uma vida de renúncia progressiva. Outro fator que alimentou a perseguição foram as acusações morais e difamações. Os cristãos eram frequentemente alvos de rumores sobre práticas imorais ou secretas, incluindo acusações de incesto ou canibalismo, associadas às suas reuniões clandestinas. Mesmo quando não havia provas, esses rumores reforçavam a percepção de perigo e contribuíam para a hostilidade social. A própria necessidade de se reunir em segredo, devido à ilegalidade do culto, criava um ciclo de desconfiança e estigmatização. O senhorio de César tornou-se, então, um dos pontos de ruptura mais graves. Participar do culto imperial era considerado um ato de lealdade política, e a recusa cristã era vista como subversão. Honrar César como dominas não era apenas um ritual religioso, era uma exigência de cidadania e obediência. O cristianismo, ao afirmar que Cristo era o único Senhor, confrontava diretamente essa expectativa e, consequentemente, colocava seus seguidores em risco de punição severa. As consequências históricas dessas tensões foram profundas. Durante os reinados de imperadores como Décio e Diocleciano, houve ondas de perseguição planejadas e sistemáticas. A Grande Perseguição, entre 303 e 312, buscou eliminar a igreja por meio da coerção, mas encontrou resistência tenaz. Os cristãos, ao escolherem o martírio em vez da renúncia, fortaleceram a identidade coletiva da igreja e consolidaram
a narrativa do heroísmo e da fidelidade à fé. Mesmo após o fim das perseguições sistemáticas, as questões relativas à relação entre a Igreja e o Estado permaneceram centrais. A tensão entre poder temporal e poder espiritual moldou a história cristã por séculos, influenciando decisões políticas e teológicas. O fracasso do Império em destruir a Igreja levou à consolidação de comunidades cristãs organizadas, que mais tarde seriam fundamentais para a transformação do mundo romano em uma sociedade marcada pelo cristianismo. Portanto, o estudo da perseguição cristã primitiva não é apenas uma análise de sofrimento e martírio. Ele revela como a fé, a resistência moral e a integridade espiritual interagiram com estruturas de poder, cultura e sociedade. Mostra-nos que o cristianismo não apenas sobreviveu às perseguições, mas emergiu mais forte, transformando o próprio conceito de lealdade, autoridade e identidade coletiva. Ao revisitar essas fontes históricas e teológicas, percebemos que o conflito entre Roma e a Igreja primitiva foi um embate decisivo, cujo impacto ecoa até hoje. O cristianismo aprendeu a articular sua fé em meio à oposição, desenvolvendo ideais de martírio, ascetismo e testemunho que definiriam sua trajetória pelos séculos. O Império Romano pode ter tentado subjugar a Igreja, mas foi a resistência dos primeiros cristãos que assegurou que a mensagem do Evangelho continuasse a se espalhar, mesmo nos ambientes mais hostis. Assim, o período das perseguições nos ensina que a fé, quando firme e bem articulada, pode confrontar poderes aparentemente invencíveis, redefinir a história e deixar um legado que transcende a força militar e política de qualquer império. E esse foi mais um vídeo do nosso canal Ensino Antigo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos sobre o nascimento da ortodoxia.